Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo, né? Pegando esse herói aqui, Hitachi Orbital WH901 para reparar. Como a gente viu no último vídeo, né? A gente apresentou, deu um overlook nele aqui, né? O rádio está muito bom, está bem conservadinho, né? Um rádio aí década de 60, a gente ainda vai descobrir mais ou menos de que ano que ele é, mas não está funcionando, tá? Tá dando, né, sinal de vida nenhum. Então, no vídeo de hoje, vamos começar aí a nossa jornada de reparo, tá? Tô aqui com a minha gangue aqui de reparo, né? Vamos ver o que a gente consegue. Bom, tá aqui o interior dele, né? Como eu disse para vocês no outro vídeo, um rádio de 7 transistores, tá? Bem antigo. Todos os transistores e diodos, eu acho que ele tem uns 2 ou 3 diodos aqui, todos eles de germânio, então são componentes bem antigos, né? Vai ser um pouco complicado consertar, né? Porque naturalmente são componentes antigos, né? A gente tem que ver se a gente encontra o equivalente, enfim, mas vamos tentar, né? Em princípio, o rádio não está muito mexido, né? Ele está bem original. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui a tensão para a gente ver como é que está aqui já de cara. O rádio está conduzindo aí, né? Está puxando aí cerca de 30 miliamperes, então, em princípio, ele está drenando corrente. Como ele não está fazendo ruído nenhum, né? A gente pode começar a descartar algumas coisas aqui de cara, né? Por exemplo, a chave liga e desliga que me parece que está boa, né? Porque se eu ligasse e não estivesse funcionando, né? Não teria nem drenado corrente, ou seja, já está passando corrente no circuito, né? E, enfim, então agora a gente vai começar a caçar o defeito. Eu vou pegar aqui primeiro o esquemático dele, né? O esquemático que eu achei no site, para a gente poder dar uma discutida. Então tá aqui o esquemático do radinho, né? Esse esquemático com todos os créditos aí, a radiomuseum.org, né? Que disponibilizou isso aí pra gente, né? Bom, então tá aqui o esquemático do rádio. Vamos comentar um pouquinho, né? Você vai ver aqui que é um rádio aparentemente de eletrônica muito simples, né? Não tem muitas complicações aqui, né? Ele tem naturalmente aqui o circuito de sintonia dele, né? A osciladora de FI, né, de frequência intermediária. Aqui existe o circuito de mixer, né? É um rádio super heterógeno, então ele faz o mixer do sinal captado com o sinal da osciladora, da osciladora local para gerar o sinal que vai ser depois passado, né, pela primeira amplificadora de FI, né, segunda amplificadora de frequência intermediária. Aí sim ocorre a detecção e a gente vai para a etapa de amplificação de áudio, né, por meio dessas duas etapas, esses dois transistores aqui, tá? Ele tem dois transformadores aqui, né? Esses dois transformadores de sinal, né? Então tem um transformador que vem aqui para essa configuração push-pull e aí sim um transformador final. Como o circuito não está nem dando sinal de vida, a gente vai começar testando as coisas mais óbvias. Por exemplo, sempre começa assim, tá? O circuito não está funcionando, vamos testar as coisas mais óbvias, mais simples, que evite mexer em muita coisa do rádio, tá? De soltar, tirar a componente, tá? Como o rádio não está fazendo nenhum tipo de ruído, ele está totalmente mortão, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar testando do circuito de potência para trás, tá? Então a gente vai tentar ver daqui para trás o que a gente encontra do ponto de vista de dano, tá? Então eu vou fazer os testes mais óbvios. Esse teste da chave que a gente já fez, ou seja, quando a gente ligou essa chave, drenou potência para o circuito, drenou corrente. Então quer dizer que essa chave aqui não tem problema em princípio, tá? Eu vou dar uma olhada nesses dois bornes aqui, tá? Esses bornes para ligar fonte alto-falante externo, fone de ouvido, tá? Vou dar uma olhada nesse alto-falante e vou dar uma olhada nesse transistor. Então a gente vai começar por esse cara aqui final. Por quê? Porque a gente está notando que o rádio não faz, não dá nenhum sinal, nenhum ruído, nada, né? Então vamos começar aqui, vamos dar uma olhada nesses componentes. Então, naquela proposta de tentar mexer o mínimo possível no circuito, eu tirei aqui o cabinho aqui do alto-falante, porque aí eu consigo enxergar tanto o alto-falante quanto o transformador. Então eu tirei esse fiozinho aqui, né? Essa conexão, para poder testar o transformador isolado do alto-falante. Já testei o alto-falante, tá legal. Já testei também a chavinha, né? O transformador de saída, né? Aquele transformador de saída lá parece também tá ok. Esse transformadorzinho aqui. E agora a gente vai testar essa cercania aqui, ó, este pedacinho aqui, para a gente ver se a gente encontra algum problema no circuito de potência. Vamos lá.
Então, continuando no reparo aqui do nosso Hitachi, né? A gente já descobriu que este capacitor aqui, né? Ele tá com problema, tá? Então a gente teve que trocar, tá com o valor alterado. Já fiz também os testes todos desse pedaço aqui, tá? Alto-falante, os jacks aqui, o próprio transformador tá dando continuidade, então em princípio não tem problema. Os transistores aqui do circuito de potência, né? Eles também em princípio estão legais, né? Esse capacitor aqui é um capacitor cerâmico, esse aqui é um de eletrolítico, né? Que deu de alteração. Agora eu estou testando esse resistor aqui e aparentemente me parece ser este resistor aqui, tá? Um resistor de potência, tá? Eu ainda vou ter que ver se é direitinho. Eu vou tirar, ver se é esse fiozinho aqui mesmo, né? Vai tirar lá na solda, né? Para eu poder fazer a medição desse resistor, que está bem difícil. Uma medição inicial que eu fiz pegando aqui dos emissores dos transistores para o positivo da fonte, não deu nenhuma resistência, nenhuma continuidade. Então eu vou tentar tirar esse fio aqui do resistor para fazer um teste dele separado. Então, de fato, o resistor, né, esse resistor de potência aqui, ele está em aberto, né? É um resistor importante, ele liga os dois emissores dos transistores no VCC, ou seja, ele basicamente alimenta esse circuito de potência aqui, tá? Então, como esse resistor aqui está aberto, a gente já tinha visto que esse capacitor aqui também está ruim, né? Pode ser aqui a origem talvez principal aí do problema. Bom, de fato, o resistor que está aqui, ó, me parece um resistor de 2 ohms, 2,2 ohms, ele está bem detonado, né? Mas ele é um pouco diferente desse que está aqui, né? Esse aqui que está aqui Esse aqui que está aqui é de 5,6, só que a gente tem que lembrar o seguinte, os transistores que estão aqui não são esses 2N217, tá? É um outro transistor, eu acho que 2SB45, se eu não me engano, tá? Dou uma olhadinha ali depois, mas não são os mesmos transistores. Isso justifica a mudança nos valores que eu estou vendo por aqui, tá? É o mesmo projeto, né? Mas com possivelmente componentes adaptados aqui ao que tinha aqui nacional, né? Ao que foi importado, né? Vamos continuar a pesquisar agora esse diodo e aquele resistor de 3K3, tá? Então, vou começar a chegar aqui. O nosso objetivo é fechar essa parte da linha aqui, tá? Da linha de potência. E uma vez que a gente fechar isso aqui, a gente já tentar injetar talvez um sinal para que saia alguma coisa no alto-falante, saia algum som. Mas já encontramos 2 candidatos suspeitos aí. Muito bem, já testamos também esses 2, né? Agora o resistor. Tem um resistor de 820 aqui. Aqui tem um resistor de 33... como é que é? O contrário, né? Isso, aqui eu tenho um resistor de 820 ohms. Aqui no circuito eu tenho um resistor de 33 ohms. Esse cara aqui é um varistor. Ele está com um diodo, um varistor aqui para dar uma queda de tensão, tá? E eu fiz as contas aqui, com 820 e 33 dá praticamente a mesma queda de tensão, mas há uma modificação no circuito. Já vi que esse enrolamento secundário está legal. Vamos agora para o enrolamento primário. Muito bem, mais algumas diferencinhas que eu estou notando entre o circuito e o diagrama que eu tenho. Pessoal, aqui é bem complicado, viu? A gente está com um diagrama que é parecido com o do rádio, mas não é exatamente o dele, né? Então, nessa linha aqui do emissor, beleza, temos um resistor de 1K5, um capacitor de 10 microfarads, beleza, mas não temos esse resistor de 100 ohms aqui. Por isso, pessoal, que olha aqui, eu estou fazendo um log de reparo e de mudança do diagrama. Isso é muito importante porque, primeiro, eu lembro as coisas que eu estou fazendo e, segundo, me permite modificar esse diagrama, que foi um diagrama muito antigo que eu encontrei, para a versão do orbital Hitachi que a gente está com ele aqui. Então, com esse log aqui, o que eu vou fazer depois que eu conseguir fazer o rádio funcionar? Adaptar esse diagrama para a situação em que nós temos aqui, né, do nosso rádio orbital nacional. Beleza? Vamos continuar, estamos quase chegando. Agora a gente vai analisar esse transistor, a base dele, esse transistor, né, a base, emissor e coletor, né? E na hora que nós chegarmos nesse capacitor, que é o capacitor que dá entrada à detecção, a gente para o nosso teste daqui para trás e começa a analisar o circuito de áudio, porque daqui para trás é tudo circuito de frequência intermediária, né, de RF. Então, pessoal, saldo final aqui do nosso circuito de amplificação, né?
Bom, eu notei naturalmente algumas diferenças que eu já estou comentando aqui com vocês, né? Diferenças de valores, de capacitores, de transistores, né? Então, alguns elementos não existem, outros estão com valor alterado, um valor diferente desse diagrama, né? Me parece que esse diagrama aqui é do original, que foi fabricado lá, né, pela Hitachi, no Japão mesmo, né? Essa versão aqui orbital brasileira, ela sofreu algumas alterações, possivelmente, né? E aí, naturalmente, alguns transistores já estão com valores com designação diferente desses aqui, né? Então, isso tudo faz alguma modificação no circuito, tá? E eu estou rastreando isso, mas eu já consegui chegar e rastrear todos os elementos e testá-los até este ponto. Vi que esse capacitor eletrolítico de 10 microfarads aqui também já está com problema. E essa tem sido uma constante, né? Os capacitores eletrolíticos, né? Deixa eu pegar alguns para vocês verem aqui. Os capacitores eletrolíticos que estavam aqui nesse circuito, todos eles, via de regra, estão com os valores ligeiramente alterados. Como são capacitores bem antigos, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer um recap geral de todos os capacitores eletrolíticos que eu estou vendo aqui, tá? Então são alguns, não são muitos não, né? Mas eu vou fazer isso já de uma vez aqui, daqueles que eu já identifiquei, e também por circuito aqui para o circuito de sintonia, tá? Isso vai permitir com que eu trabalhe com capacitores novos, né? E evitar aí que alguma modificação, alguma mudança de valor me atrapalhe. Mas eu já consegui chegar aqui nessa chave, que é o volume do rádio, tá? Então daqui para cá eu já testei todo o circuito, já detectei todos os componentes que estão com algum problema, eu vou trocá-los, e aí a gente vai fazer um teste do rádio neste ponto, né? Ver se o rádio faz um barulho, chia, alguma coisa, ou mesmo já funciona, já pega lá as informações que vêm lá do rádio, da região de RF, né? Então vamos lá, que ó, o rádio está alimentado em 6 volts, né? Ele está alimentado aqui, você está vendo que não está saindo ruído nenhum, ele está fechado, então era para sair algum ruído, não está saindo ruído nenhum do rádio, tá? Eu estou aqui com o meu módulo 555, tá? Gerando um sinal de áudio. Aqui para mim não interessa muito a frequência, tá? Só me interessa que seja um sinal audível, numa frequência aí audível, 1 kHz, 400 Hz, 2 kHz, enfim. Aqui eu só tenho então esse potenciômetro para reduzir um pouco a amplitude do sinal, para não saturar nada no amplificador. E aí a gente começa o primeiro teste. O primeiro teste eu vou colocar aqui exatamente neste ponto aqui, ó, exatamente onde está o speaker, tá? Este pontinho aqui, que vem nesse conector, então eu coloco aqui só simplesmente para ver o nosso sistema funcionando. Olha só. Então vamos lá. Aqui eu estou colocando exatamente no conector. Você está ouvindo aí um som mais baixinho, tá? Que é o som que está saindo no nosso gerador de sinais, né? E indo direto para o alto-falante. Agora eu posso usar isso para ir testando cada uma das entradas daqui para lá desse amplificador para verificar se tem algum erro. Eu posso testar, por exemplo, na base desses 2 transistores, ou seja, se eu colocar na base desses 2 transistores e sair som, quer dizer que essa etapa aqui está funcionando. Sai um som amplificado, é claro, né? Depois eu posso vir aqui e colocar na entrada do T4 para verificar se o T4 está legal. Posso fazer a mesma coisa no T5, né, para saber se eles não estão abertos e tal. Posso colocar na base desse transistor aqui para testar o segundo pré-amplificador. Posso colocar na base deste cara aqui para testar o primeiro amplificador. Se sair alguma coisa amplificada daqui, né, eu colocar o sinal aqui e sair uma coisa amplificada na saída, né, no alto-falante, quer dizer que todo o circuito de amplificação daqui para cá está funcionando. Aqui, como a gente só está fazendo um vídeo para mostrar a ideia, né, a ideia de usar esse módulo PWM como injetor de sinais aqui para reparação, eu já vou vir direto nesse ponto aqui, que é o ponto de volume, tá? Então, esse ponto central aqui deste potenciômetro é o volume, e aí a gente, se injetar sinal aqui e sair um sinal bem amplificado na saída, quer dizer que todo o amplificador está funcionando. Então, a gente pega aqui, né, este ponto aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o potenciômetro de sinal, né, o potenciômetro de volume do rádio. E esse ponto central aqui, né, que está com um fiozinho verde, não sei se você está vendo, é exatamente aquele ponto central. Se eu vier aqui colocar o injetor exatamente nesse ponto, tá vendo? Tá bem alto. Bem mais alto do que quando eu coloco no alto-falante. Tá vendo a diferença? Então eu posso usar esse carinha aqui como um injetor de sinais para testar circuitos de áudio, né? Nesse caso aqui, né,
Eu estava suspeitando que a falta de ruído, nesse caso aqui, eu fiz um primeiro reparo nesse rádio, né? Tirei todos os componentes aqui que estavam com problema. Como eu liguei e não tinha feito ruído ainda, né? Eu suspeitei que pudesse ser alguma coisa aqui ainda, mas eu fiz a injeção de sinal aqui, o sinal saiu amplificado lá, quer dizer que todo o meu amplificador tá ok. Então o defeito do rádio tá para trás. Aqui para trás eu já não consigo mais usar o injetor de sinais, porque essa parte aqui é de RF. Então aqui é alta frequência, né? 400 kHz para cima. Então daqui para cá eu tenho que ter uma outra estratégia, tá? Mas como a gente está falando apenas da parte de áudio aqui, né? Dá essa diquinha para vocês aí. Uma diquinha bem legal, um módulozinho barato, custa R$10. Coloca ali um potenciômetro só para diminuir um pouco a amplitude e pau na máquina. Dá para testar muito circuito de áudio aí, amplificador, né? Rádios em geral. É isso aí, uma diquinha bem baratinha. R$10, um módulozinho desse pode ajudar você aí no seu reparo. Então, meus amigos, olha, eu acho que eu descobri mais um defeito. Eu não sei se fui eu, mas esse capacitor aqui tá solto, né? E ele faz o contato para uma das faixas, né? Então agora, olha só, eu vou ligar o rádio, né? E aí, se eu encostar isso aqui no pontinho onde soltou, começa a fazer o ruidinho. Se eu trocar de faixa, então parece que nós já melhoramos. Já temos algum ruído. Eu vou soldar o ponto que soltou lá e a gente vai fazer alguns testes. Muito bem, amigos. Parece que temos o rádio funcionando. Acho que o problema era esse capacitor aqui que estava solto. Não sei se foi pelo meu manuseio aqui na placa, né? Para tentar reparar. E aí, como ele estava na faixa, aqui o capacitor estava solto e não estava conduzindo a faixa para frente. Então a gente estava suspeitando que talvez o problema fosse no circuito de RF. Aparentemente não, era só um problema aqui na área de amplificação, aqueles componentes que a gente trocou, né? Aqui uma faixa, a outra faixa, ela está bem mais silenciosa, mas aí, agora vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa, colocar a antena e ver se a gente capta alguma coisa, mas agora já temos som, né? Como eu estou aqui na cara da minha lâmpada eletrônica, né? Todo o ruído, toda a eletromagnética aqui dessa lâmpada está afetando o circuito, né? Então vamos fechar aqui e vamos fazer uns testes de rádio nele. Aí, meus amigos, temos um rádio funcionando. Um rádio do final da década de 50, início da década de 60. Tá? Conseguimos separar ele, né? Ele veio com aqueles defeitos na parte de amplificação, né, na parte de áudio. E pronto, recuperamos o rádio. Compramos o rádio sem operar e agora está aí. Então a gente está num ambiente muito ruidoso, né? Estamos ligando aí de uma fonte de alimentação. Eu infelizmente não tenho as pilhas do tamanho aqui do rádio, né, para a gente poder colocar, né? Mas é isso aí, ó, rádio recuperado. Bacana. O que eu vou fazer agora? Dar uma restaurada aqui talvez no gabinete dele, dar uma limpadinha, tirar essa frontal aqui bem de levinho, né? Só com um algodãozinho para não tirar essa serigrafia. Parece serigrafia era aqui na frente, né? Mas isso aí restaura o rádio, deixa ele novinho. Mas é isso aí, conseguimos reparar o rádio. Radinho funcionando para nossa coleção. É isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui. Em breve nós continuamos aí com mais uma relíquia. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, dá um joinha pra gente, ativa as notificações para vocês ficarem sempre antenados no que a gente está aprontando aí no mundo da eletrônica, ok? Grande abraço para vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.